A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero meditar com vocês uma passagem bíblica aqui em capítulo 23 e no versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Queridos irmãos, nós todos conhecemos a história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a quem Deus escolheu para que os pecados de toda a humanidade caíssem sobre ele. Deus, a Bíblia diz que ele agradou, moê-lo. Deus agradou em transferir os pecados de toda a humanidade para Jesus, para que por ele nós pudéssemos ser salvos, porque foi o único que teve a condição de, na realidade, pagar o preço pelo pecado da humanidade, visto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus teve que morrer, porque os pecados de todos nós caiu sobre ele. Por que Deus escolheu exatamente ele? Porque ele, na verdade, era o único que Deus o iria ressuscitar dentre os mortos. Foi o único homem sem pecado na terra. Foi o único homem que nunca pecou, nunca houve transgressão, pecado algum em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, na condição que ele estava de santo e puro, Deus agora transfere toda a culpa da humanidade, todo o pecado, para este maravilhoso Filho Jesus Cristo, o qual aceita o desafio por amor à minha alma e à sua. E nós vemos que a Bíblia nos revela que por inveja dos judeus, eles levam até Pilatos. Pilatos o interroga e percebe que na realidade eles estavam ali fazendo aquilo por inveja, porque eles estavam com inveja do ministério de Jesus. Mas tudo tinha um propósito, tudo tinha que acontecer de uma forma ou outra. Jesus teria que ir para a cruz. A cruz, na realidade, era o castigo de maior grau na época, onde a pessoa condenada era pendurada entre o céu e a terra e se esvaía totalmente do seu sangue, tendo câimbras no seu corpo, as dores concentrando-se no seu pulmão, e a pessoa ficava agonizando, subindo e descendo, se mexendo, tentando aliviar a sua dor e o seu sofrimento. E a Bíblia nos diz que maldito seria todo aquele que fosse crucificado. E nós vemos que Jesus se tornou maldito por amor a nós. A Bíblia diz que então ele levou às suas costas a sua cruz e saiu para o lugar chamado Gólgota, ou Caveira, fora dos muros de Jerusalém, aonde ali o crucificaram. E a Bíblia diz que crucificaram também com ele dois malfeitores, um à sua esquerda e o outro à sua direita, Jesus ficando no meio. Isso representando que esses homens, na verdade, representam a totalidade da humanidade, aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. E Jesus está no meio. Jesus é que, na verdade, é o centro de tudo para a condenação ou para a salvação da humanidade. Depende da forma como as pessoas se apresentam diante dele. Nós vemos que, na realidade, esses malfeitores estavam zombando de Jesus. O da esquerda disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Quantas pessoas têm a mentalidade como a deste ladrão, que na realidade acha que a salvação de Deus é simplesmente por ver o sofrimento, porque o que esse homem queria, que Jesus visse o seu sofrimento, tivesse piedade e salvasse ele. Quantas pessoas têm procurado a salvação da sua alma, querendo se justificar por causa do sofrimento, das lutas e das dificuldades que estão passando. Mas na realidade isso não justifica. Nós vemos que, na verdade, o outro ladrão da cruz, do lado da direita, disse para Jesus, aliás, para aquele outro que estava crucificado: tu não temes a Deus, mesmo estando na mesma condição? Porque nós estamos recebendo
aquilo que é de direito. Nós fomos maus, transgressores, desobedientes a Deus e às suas leis, e estamos recebendo o que merecemos. Mas esse homem nada fez para que merecesse essa cruz. E o que levou esse homem, na realidade, a olhar desta forma? Porque todos estavam observando, diz a Bíblia, a forma como Jesus se comportou no momento da crucificação. Porque a primeira coisa que Jesus faz quando é levantado naquela cruz, as primeiras palavras que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos que a atenção de muitos ali se voltaram para aquela cena, para aquela atitude. Jesus não jogando culpa em ninguém, Jesus pedindo perdão dos pecados daquelas pessoas, porque eles não sabiam o que faziam. E o que é que nós aprendemos aqui pela palavra de Deus? Olhando para o ladrão da direita de Jesus, nós vamos ver aqui, na realidade, este homem reconhecendo que ele era pecador. E primeira coisa para o efeito da salvação de Deus na vida de alguém: temor. É aquilo que Salomão disse em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor a Deus não há processo de salvação. Primeira base para nós termos a conclusão de uma salvação completa em nossas vidas é o temor ao Senhor. E esse homem teme ao Senhor, e ele mesmo repreende o outro dizendo: tu não temes a Deus estando na mesma condição? E ele, segundo passo, reconhecer os seus pecados. Ninguém, irmãos, reconhece os seus pecados se não tiver temor a Deus. Primeiro passo, temer ao Senhor. Segundo é reconhecer os seus pecados. E o terceiro passo para alcançar a vida eterna, olhar para Cristo e se entregar totalmente a Ele. Foi o que esse homem fez. Esse homem primeiro temeu a Deus, reconheceu os seus pecados e agora reconhece a Jesus como Cristo. E ele agora, ao olhar para Jesus, ele não vê um homem, um simples homem, sendo crucificado, conforme aquilo que as outras pessoas estavam falando. Esse homem vê no mundo espiritual Jesus como Rei, como Senhor. Por isso ele reconhece a Jesus como Cristo, como Salvador da sua alma. E ele reconhece que Jesus tem um reino, que Jesus é o único, a única esperança para a salvação da sua vida. Por isso ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, amados irmãos, no título que estava escrito acima da cruz de Jesus, estava escrito: este é Jesus, Rei dos judeus. E na realidade o que aquele homem estava vendo não era o que estava escrito, porque na realidade ali também seria um símbolo de zombaria contra Jesus, porque era um meio dos romanos, na verdade, procurar também debochar de uma forma ou outra dos judeus, dizendo: olha aí o rei de vocês aí na situação em que está. Mas na realidade eles não sabiam que eles estavam proclamando a grandeza e soberania de nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. E esse homem agora reconhece a Jesus na sua grandeza, olhando para o futuro, olhando para aquilo que realmente Jesus é, e dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que acontece? O processo de salvação acontece imediatamente. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados e queridos irmãos, Deus quer salvar a todos, mas para que haja salvação, primeiro tem que haver temor a Deus. O homem e a mulher tem que reconhecer também os seus erros e pecados e se humilhar. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa o pecado, alcançará misericórdia. Todos nós temos um prazo de validade. A nossa vida, conforme diz a palavra em Salmo 90, que é de 70 anos.
O que passar disso será enfado e cansaço. Mas ainda que o homem consiga viver 100 anos, que é uma raridade, o que é 100 anos comparado a uma eternidade? Eu quero que você medite neste momento. Todos nós estamos indo, caminhando, passos talvez lentos, outros passos largos para a eternidade. E eu te questiono, qual é o destino que terá a tua alma na eternidade? Salomão disse que o corpo volta para o pó, que é o seu lugar de origem. O espírito, o fôlego de vida que cada um de nós temos, volta para Deus. Mas uma alma vai seguir agora aquilo que ele escolheu viver nesta vida, principalmente mediante da oportunidade que tivera de alcançar a misericórdia e a salvação da sua alma. Nós vamos olhando agora para esses dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Qual lado que você escolheria ficar? Daqueles que zombam, daqueles que não têm temor a Deus, daqueles que não reconhecem seus pecados, que está morrendo, mas continua errando, continua pecando, continua insistindo nos seus erros, talvez querendo se justificar pelo sofrimento, pelas adversidades que está passando? Ou você é como aquele outro ladrão que temeu a Deus, reconheceu os seus próprios erros e pecados e reconheceu a Jesus como Cristo, como Senhor da sua alma, e se arrependeu e pediu misericórdia ao Senhor? Medite nessas palavras. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, não continue vivendo desta forma. Os nossos dias estão se acabando. E qual o destino que terá a sua alma? Não brinque com a oportunidade. Não haverá outra oportunidade após a morte. A Bíblia diz em aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pior do que a morte é encarar o juízo para ser condenado naquele grande dia. E ninguém escapará. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante da presença de Jesus. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Mas infelizmente, muitos que já estão lá no sofrimento, já vivendo já no Hades, no lugar de tormento, irão sair dali apenas para ouvir a sua sentença e agora ser lançado para o lugar pior do que o Hades, que é o lago de fogo, aonde Jesus diz que é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É o lugar onde Deus irá punir eternamente todos aqueles que se esqueceram de Deus, que quiseram viver uma vida errada e pecaminosa. Medite bem, não quero trazer medo, quero que você medite. É tempo de se arrepender. Não deixe para depois o que se pode fazer agora. Arrependa dos teus pecados. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. E Deus, com poder, com misericórdia e com verdade, apagará os teus pecados e te dará o direito de entrar no paraíso. Como disse Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus te abençoe, que essas palavras sirvam de edificação para a sua vida espiritual, em o nome de Jesus.